Nós queremos mais uma vez manifestar a nossa satisfação em poder acolher o nosso Guilherme, recebendo o primeiro sacramento da iniciação cristã, que é o batismo. E juntamente com o Guilherme nós acolhemos os seus familiares, os seus amigos, acolhemos todos que vieram a esta Eucaristia, essa Santa Missa, como consequência do chamado de Deus às nossas vidas, como consequência da nossa própria profissão de fé. Nós até poderíamos fazer uma retrospectiva espiritual, buscando desde o tempo do Advento, quando me faz bem isso, inclusive, porque nós lembramos, e faz nos ter a noção de que nós não vivemos simplesmente por viver, ou que nós não celebramos os mistérios de Deus picotados, mas eles têm uma sequência, porque Deus é sequencial na nossa vida, é constante em nossa vida. E lembro muito bem que durante aquelas 4 semanas e qualquer coisa do Advento, as palavras que vinham ao encontro do nosso coração eram o seguinte: se nós trazemos a marca da fé, costumo dizer que a fé não é dada pelos homens, a fé é dada por Deus. Portanto, trazemos um grande tesouro dentro de nós, embora nós somos vasos frágeis, mas nós trazemos esta grande dádiva, Deus coloca dentro de nós. E agregado a esta fé, nós trazemos então o desejo de buscar constantemente a conversão. Também dizia e digo, ninguém pode se dar o luxo de dizer que está totalmente convertido, nem o Papa Francisco. Se fosse assim, ele não confessava regularmente. Mas justamente porque nós temos a consciência de que nós na igreja, nós trazemos conosco a marca do pecado, porque nós somos solidários com os nossos primeiros pais. Portanto, nós sabemos que necessitamos constantemente da misericórdia e do perdão do Senhor. É a noção da igreja, a noção dos seus filhos que agregam a esta igreja, de que nós devemos constantemente buscar a nossa conversão. Agregada à fé, a nossa conversão, vem de encontro à nossa perseverança. E é por isso que nós nos encontramos aqui, é por isso que a igreja coloca no nosso coração a necessidade de nós virmos à missa todos os domingos, de nós confessarmos regularmente, justamente para manifestar em nós a perseverança de Deus, que Deus nos assiste, e nós correspondermos com esta perseverança, de nós não ficarmos alheios. Eu até costumo dizer aquela expressão de que nós não podemos ter a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu me chamo assim. Quer dizer, não tem jeito, não tem mudança, nada muda. Isso é mal. No cristão católico, jamais isso pode suceder. Quer dizer que se eu já sou uma pessoa boa, eu tenho que buscar melhorar cada vez mais. Se eu sou uma pessoa má, eu tenho que me converter, eu tenho que perseverar naquilo que é a bondade, é a essência de Deus, que se faz então pela minha fé um canal de graça, bênçãos do próprio Deus em minha vida. Por isso, no tempo do Advento, em preparação para o Natal do Senhor, falava tantas vezes disso. Então, se nós viemos aqui, porque nós trazemos a marca da fé, que não é dada pelos homens, é dada por Deus, nesses 2 intuitos, de então pedir perdão a Deus, bater o nosso peito, pedir a misericórdia de Deus, e ao mesmo tempo que Deus não nos deixa à deriva, que Deus não nos deixa perder nesse emaranhado de confusões, de bagunças, de pecado ou de coisas humanas, mas que possa nos conduzir a esta direção da perfeição. Lembro que na noite do Natal foi nos proporcionado outra realidade em que os pastores estavam fora da realidade da comunidade de Jerusalém. Então os pastores eram considerados como nômades, pessoas que não tinham casa, não tinham direção, simplesmente pastoreavam. Estavam aos arredores, de Israel, da Palestina. E quando então Jesus nasceu, a missão de Deus, enviar um anjo a eles e dizer, primeiramente envolveu-os numa luz, e depois disse, vão visitar o menino, nasceu para vós um libertador,
Nasceu para vós então o Deus, menino, vão visitá-lo. E eles imediatamente largaram tudo e foram visitar. Mas só que nesta visita chegaram, viram Jesus e voltaram para anunciar com grande alegria. Foi o suficiente. Depois, quando nós celebrávamos a Epifania do Senhor, dizia que os magos, onde lado nenhum diz que eram reis, muito menos que eram três, mas manifestavam um mundo pagão, que também foi guiado por uma estrela. Ora, os magos eram pessoas com poderes aquisitivos, eram pessoas sábias, inteligentes, com grande cultura, eram intelectuais. Portanto, perceberam que a estrela surgiu, largaram as suas bases seguras e seguiram, atiraram, não é, para seguir aquela luz, aquela estrela. E aquela estrela então os conduziu a Jesus, os conduziu então à Sagrada Família de Nazaré. Veja que interessante, 3 verbos eu dizia, em relação a esses magos, que deixaram as suas estruturas fixas, deixaram então as suas bases seguras, para seguir uma estrela, e chegaram lá, então viram esse olhar, como com certeza foi o olhar do Guilherme, como foi o meu olhar, como é o olhar daqueles que estão convencidos de que nós não estamos perdendo tempo, mas que nós estamos vivendo, experimentando o amor de Deus. Esses magos então depararam, viram, mas não com os olhos carnais, mas com os olhos da alma. E nós, caríssimos irmãos, somos convidados a não apalpar, não a ver com esses olhos da carne, mas sentir. Por isso então que o Guilherme hoje desce estas águas, porque ele sentiu na sua alma o efeito desse Deus que é amor, que é misericórdia, que é paz. Então ele viu e desejou possuir profundamente esse Deus. Portanto, é um ato de conversão, é um ato de adesão àquilo que é a caridade de Deus para com os seus filhos, para com todos nós. Os magos viram, atestaram esta verdade, que ali não estava simplesmente o menino, mas estava o Deus menino. O segundo verbo, ajoelharam. Agregado esse segundo verbo, que é o ajoelhar, adoraram. Por que o Guilherme hoje vai receber o batismo? Justamente porque ele quer adorar esse Deus em verdade e espírito. Por que eu sou padre? Porque eu pretendo adorar enquanto eu existir, enquanto eu viver, esse Deus em verdade, em justiça, em amor. Por que então que nós aderimos o batismo, a nossa confissão? Por que nós aderimos então a nossa própria profissão de fé? Porque nós queremos adorar esse Deus em verdade e espírito. Isso não que sucedeu com os magos, viram, ajoelharam, prostraram diante de Deus, do Rei dos Reis, e diante desta prostração adoraram profundamente. Eu dizia, quantos de nós somos católicos de meia tigela? E é por isso então que nós ficamos presas, como presas vulneráveis às tentações, às insídias do mal, porque nós não colocamos a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. Nós tornamos vulneráveis, por isso que digo, nós recebemos o corpo do Senhor como se nós tivéssemos comido um biscoito, um pãozinho. E quantas expressões, o pão do céu nós comemos, mas nós não comungamos, porque como diz o Concílio Vaticano II, então comungar Cristo nesse espírito e verdade significa permitir ou deixar transformar-se nele. E muitas vezes nós não fazemos isso. Até contava uma historinha de que um sacerdote terminaram a missa com tanta preocupação, porque eu tenho confissões, eu ainda tenho um casamento, eu tenho um batizado, eu ainda tenho que almoçar, tem opção de coisas. Então juntou seus paramentos, a sua malinha, fugiu depois da missa, saiu correndo. Aí um coroinha foi ao altar, agarrou um castiçal, a vela saiu atrás. E o padre, todo assustado, olhou: o que está fazendo? Ele disse: padre, o senhor não perder a noção de que o senhor está agora como sacrário vivo. O senhor está levando o Cristo no seu peito, no seu coração. Ora, se isso sucede com o sacerdote, quantas vezes sucede conosco? Quantas vezes na igreja mesmo nós, depois da comunhão, ajoelhamos,
mas nós estamos preocupados: o que eu vou comer depois? O que eu vou fazer? Quem eu vou visitar? O que eu vou encontrar? Vou à praia, está dando praia ou não? As minhas preocupações. Não adoro este Deus em espírito e verdade. Muitas vezes sucede conosco. Por isso então que os magos, a lição, naquele mistério da Epifania, era esse. Então, viram Jesus, viram Deus com a alma, com o coração. Ajoelharam, porque estavam ajoelhando diante de Deus. Só adorará o Senhor teu Deus. E depois adoraram esse Deus. E quantas vezes nós procuramos esse Deus para adorar, em tantas e tantas outras formas. Tantos católicos que vão a cartomantes, quantos católicos que jogam os búzios, quantos católicos que acreditam no espiritismo, quantos católicos que não passam debaixo de uma escada numa sexta-feira 13, porque dá azar, ou cruzando com um gato preto, azarou a vida toda, acreditam nessas coisas, enquanto Deus que se revela tantas vezes, de tantas formas, nós não acreditamos muito. Dizia um conhecedor social das coisas, das práticas sociais, ele dizia que o problema hoje no mundo não é a falta de fé, é acreditar em muitas coisas, coisas que às vezes não são essenciais, e sobretudo aos cristãos católicos, coisas que não são essenciais aos cristãos. Acredita-se em tantas coisas, acaba confundindo, acaba fazendo confusão, e o essencial no qual deveria acreditar não aceita, não adere, não abraça. São Vicente Pallotti, cuja memória hoje nós celebramos, ele dizia, por isso que ele prolongou a festa da Epifania, e ele dizia que se tem duas possibilidades durante o ano litúrgico, de nós celebrarmos uma festa durante 8 dias, como se fosse uma única, que é a Páscoa e o Natal, por que não da Epifania? Que é a manifestação de Deus desta luz, para que nós sejamos conscientes de que Deus, como vem esse mesmo tema nesse terceiro domingo do tempo comum, Deus é luz. O povo que vivia nas trevas, então esse povo abandonou essas trevas porque Deus manifestou a sua luz. E Pallotti dizia, reavivar a fé, reacender a caridade entre todos os cristãos. Que nós sejamos convertidos e convencidos de que o batismo não é só uma prática externa, somente a nossa pele, mas o batismo para nós configurarmos com o próprio Cristo, sumo e eterno sacerdote. Dentro daquelas 3 expressões de que Cristo é o sacerdote por excelência, então nós configuramos no sacerdócio através do batismo, que significa dons, dotes sagrados. De que Cristo é o profeta, não o profeta, mas a palavra, o verbo encarnado. E nós nos responsabilizamos, dizia isso, no dia que nós renovamos as promessas batismais, de que palavras, se forem necessárias, mas sejam profetas, sejam então testemunhas com a tua própria voz, com a tua própria vida. Voz, palavra, verbo, se necessário, mas evangeliza com a tua vida, viu, Guilherme? A tua família, os teus colegas, os teus amigos, que tu evangelizas. Palavras se for necessário. E depois do terceiro efeito, não é o fato de nós sermos batizados, de nós fazermos a primeira comunhão, de nós rezarmos 2, 3, 4 terços por dia, de nós fazermos jejuns todas as quintas, todas as quartas e sextas, é que nós ficamos isentos das coroas de espinhos, nós ficamos isentos dos sofrimentos, são consequências da vida. E como é triste quando um católico, quando um cristão lamenta o tempo todo, chora o tempo todo. Por que eu tenho essa doença terrível? Por que eu tenho esse problema na minha família? Não sabe passar ou viver isso, não é? Como, não é, um ato de resignação. Porque nem Cristo, sendo Deus, foi poupado disso. Então não há ressurreição sem cruz. Então não há esta vida plena em Jesus, se nós não soubermos então caminhar perseverantes. Não é castigo de Deus, é consequência humana. Se nós temos uma doença grave, se nós passamos pelas privações familiares, se os nossos jovens sofrem, consequência do mundo, daí vêm as nossas orações.
Daí que tem necessidade de nós elevarmos sempre os nossos corações ao Senhor, pedindo a Ele que nos ajude. Não permita, e Ele não permite, mas infelizmente o mundo é que engole a bocanha, os nossos jovens, as nossas famílias, os nossos casais, com a maldade que o mundo dissemina, que o mundo então espalha. Portanto, nesses 3 efeitos em que o Guilherme vai receber do batismo, de ser sacerdote, de ser profeta e reis, daí então que Paulo dizia, a caridade de Cristo nos impele, me impele, para dizer que, de fato, sou batizado, sou chamado a uma responsabilidade, Deus dará graça, nada vai me acontecer, não é assim? Que eu esteja seguro na proposta do meu batismo, do evangelho no qual escuto, e não simplesmente escuto, mas que eu ponho em prática, como esta luz que nós recebemos constantemente, a luz do amor de Deus. E no último domingo, que foi o segundo, nós deparamos com a expressão do evangelho de São João, quando São João apresentava Cristo como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é a vítima. Aconteceu há mais de 2000 anos atrás, então no altar, no Gólgota. Aconteceu então lá em Jerusalém e perpetua em nossas vidas. Daí a grande riqueza da igreja. Uma certa senhora, um casal, uma família que pertencia aqui à igreja, vinha muitas vezes. Eu já contei esse fato. Eu estava com o padre Cássio, o esposo da senhora passou. E o padre Cássio cumprimentou, eu também cumprimentei o senhor. E o padre Cássio disse, olha, lembra desse casal? Lembro, muito bem. Eu falei, lembro. Então a esposa dele, então optou para o mais pobre. Eu falei assim, não estou entendendo não, padre Cássio. Ela então foi para uma igreja evangélica, ela foi para outra igreja. Ela optou para o mais pobre. Por que disso? Nós temos uma liturgia. Nós temos os sacramentos como sinais visíveis da graça e canais da graça de Deus em nossas vidas. Nós temos Maria, é a mãe da igreja, é a mãe de Deus, é nossa mãe. Nós temos a hierarquia da igreja, que não é para privilegiar alguns, mas para dizer que o magistério da igreja é necessário, para que possamos todos viver na coerência da nossa própria fé, para que possa organizar a igreja no mundo inteiro. Nós temos o Pedro hoje, que é o Papa Francisco. Por isso que o padre Cássio disse, ela optou por mais pobre, porque nós temos essas riquezas todas onde nós estamos. Nós temos a doutrina, temos o magistério, temos os sacramentos, temos a missa, as missas todos os dias, todos os domingos, quando nós podemos deparar com o sacrifício, como eu dizia, que não simplesmente está repetindo, mas se perpetua aquele mesmo sacrifício lá no altar da cruz, para a remissão dos nossos pecados, para que nós possamos glorificar constantemente o nome santo deste Deus. Portanto, João Batista, quando apresentava, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que grande riqueza. João Batista tinha tudo para ser o Messias, mas através da sua simplicidade, da sua humildade, apresentou Cristo. Não, eu apenas os batizo com água, mas esse batizará com o Espírito Santo. Hoje, São Paulo, escrevendo através da segunda leitura aos Coríntios, São Paulo no finalzinho, no versículo 17, vai dizer, de fato, Cristo não enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Certa vez, um homem muito intelectual foi chamado para fazer uma pregação, um ensinamento. E este homem preparou de todas as formas, que inclusive ele ia falar para uma assembleia, para um povo intelectual também. Tinha que ser outro vocabulário, tinha que então converter ou convencer aquelas pessoas de uma verdade. Preparou de todas as formas. Pegou todos os seus apontamentos, pegou sua pastinha, pôs debaixo do braço e subiu com o peito, ou senão com o nariz empinado, ao púlpito.
e começou a tentar desenvolver o tema. Então gaguejou para cá, gaguejou para lá, pá, 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 pá. Não saiu nada, não deixou nenhuma mensagem. Então, todo frustrado, pegou sua pastinha, pôs debaixo do braço e desceu, cabisbaixo, sentou ali num canto do banco. E depois que terminou a conferência, terminou tudo, um dos intelectuais chegou para ele e disse: que pena, se tivesse subido da mesma forma que descesse, talvez tu terias passado a mensagem. Estava muito cheio de si, estava muito convencido, portanto, deram-lhe uma rasteira, não conseguiu passar nada. O que São Paulo quis dizer aqui conosco? De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória. E São Paulo era consciente disso, embora escrevia muito bem, e nós temos boa parte ao longo do ano, as suas cartas, com ensinamentos riquíssimos. Mas São Paulo, para pregar, era uma lástima, não conseguia pregar. Mas depois ele justificava, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. Para dizer, Guilherme, que quando, agora que tu vai ser batizado, depois da tua primeira comunhão, teu crisma, que deixa Cristo falar. Quando nós tendenciamos a colocar a nossa voz, quando nós tendenciamos a colocar o nosso ego, quando nós tendenciamos a colocar a nossa pessoa em evidência, nós destruímos Cristo. São Paulo é consciente, não tem o dom da oratória, não tem um dom para falar com os outros, mas quem disse que eu também preciso disso? Basta eu apresentar Cristo crucificado. E Cristo tinha este dom de falar, de realizar as grandes curas e milagres. O maior testemunho de Cristo foi ser pregado na cruz. E fica em evidência em todos os nossos templos o crucifixo, que quando nós entramos, deparamos com o crucifixo, até mesmo para nós que sejamos impactados por ela, para dizer que não existe maior amor do que dar a vida pelos seus. E Cristo pregou nesta cruz os nossos pecados para nos conceder esta luz, ou senão a liberdade e a libertação, no qual tu vais passar daqui a pouco por esta pia batismal, do qual todos nós, com certeza, um dia já passamos. Através do Evangelho, Cristo que vai, aliás, quando sabe que João Batista foi preso, então ele deixa a terra, deixa aquele local e vai por outras terras. Qual é a missão de Jesus? Levar esta luz, levar a boa nova a toda criatura. João Batista foi preso e foi decapitado, morreu-se. E durante esta festa de São Sebastião, durante a novena, e no meu hino, o hino que eu fiz, a letra minha dizia: matam o corpo, matam a carne, matam o homem, mas não mata o Deus dentro do homem, não mata o Espírito, porque o Espírito vive, sobretudo para glorificar o nome santo de Deus. Quando nós então olharmos para a imagem de São Sebastião, olharmos então para o crucifixo, que nós pensemos bem nisso. Não são quantidade de palavras, não se faz evangelização com o nosso ego elevado, muito menos com a nossa pretensão de ganhar os primeiros lugares ou de sermos os melhores. Deixa que a santidade de Deus se exale. Deixa então que o testemunho do Senhor sobressaia. Deixa então que o amor, a misericórdia, como São Vicente Paulo dizia, a caridade de Cristo nos impele. Deixa então que esta caridade sobressaia, sobretudo para que a Igreja de Cristo, a Igreja de Deus, possa crescer. E assim seja. Amém.